Fala galerinha, belezinha, belezinha? Eu sou o professor Diogo Mendes e vamos aquecer com a literatura? Pois bem, gente, como distinguir um texto literário de um texto não literário? Muita gente leva em consideração o fato de que a literatura trabalharia temas exclusivos, próprios da arte literária, como, por exemplo, temas delicados, graciosos, temas relacionados a sentimentos sublimes, idealizados, como o amor. Porém, isso é um equívoco. A literatura, ela pode e deve falar sobre qualquer tema. Não existem limites, logo não existem conteúdos exclusivos próprios para ela, beleza? Tanto que, principalmente a partir do modernismo, ali no início do século XX, os artistas passam a extrair os seus temas diretamente da vida cotidiana, tá? Da cena corriqueira, prosaica, do dia a dia. Belezinha? Então esse não é um tópico válido para estabelecermos essa distinção. A melhor forma de distinguirmos um texto literário de um não literário é usando o seguinte critério. O texto literário, ele costuma priorizar o trabalho com a função estética. Já o texto não literário costuma priorizar o trabalho com a função utilitária. Na prática, o que isso significa? O texto literário, ele vai priorizar o trabalho com a mensagem, com a estrutura, com a forma do texto. Por isso que a composição costuma ser diferenciada, especial e exige um trabalho mais, digamos assim, atencioso de leitura e interpretação. Beleza? O uso da linguagem geralmente é o da linguagem conotativa, figurada. Já o texto não literário, ele não prioriza a função utilitária, então o foco concentra-se na informação. Ou seja, o objetivo do texto é esclarecer, noticiar, informar algo. Beleza? Ok? Como, na prática da leitura, conseguir se relacionar melhor com um tipo de texto e outro, sabendo que um prioriza a função estética e o outro prioriza a função utilitária? Os textos não literários, voltados mais para a informação, eles vão colocar o assunto em destaque, ok? Logo, a função referencial da linguagem costuma se destacar, ok? São os textos que encontramos em jornais, são os textos que encontramos em livros didáticos, por exemplo, cujo objetivo maior é transmitir a informação com a maior clareza e objetividade possíveis. Então, a linguagem geralmente é a linguagem literal, a linguagem denotativa, com significação comum, ok? Já o texto literário, lembram que a gente falou que o trabalho, a prioridade é com a função estética? Logo, o arranjo, a composição da linguagem verbal, visto que a literatura é a arte da palavra, então o arranjo, a composição com a linguagem verbal torna-se o mais importante. Então, a gente tem que atentar muito para recursos, diferentes recursos estilísticos que o escritor vai empregar na construção do seu texto, na composição do seu arranjo verbal, né? Exemplos de recursos que nós temos que atentar mais. Por exemplo, repetição de palavras. Ué, Diogo, mas tem certeza que a repetição de palavras é um recurso estilístico? Sim. Por exemplo, se eu repito palavras num texto não literário, tá? Num texto não literário, cujo objetivo é transmitir a informação, a repetição é bem-vinda? Nem pensar, tá? Numa redação de vestibular, por exemplo, o seu texto ele prioriza a informação, é um texto mais técnico do que um texto artístico. Logo, se você repete palavras, isso vai demonstrar uma certa limitação vocabular, uma certa poluição no seu texto. Agora, num texto literário, como o compromisso é com a função estética, o compromisso maior, né, é com a função estética e não com a função utilitária, por mais que o texto literário possa informar alguma coisa, mas essa informação não pode ser a prioridade, entendem? É isso que vai distinguir um texto literário de um texto jornalístico, por exemplo. Então, nesse caso, a repetição pode transmitir algo mais. A repetição pode transmitir uma intensidade que o artista quer conferir, né, àquele texto, a algo que está sendo transmitido dentro dele. Pode, em alguns casos, até esvaziar a palavra de significados, exatamente pela repetição e sua consequente banalização. Entendem? Então, num texto literário, esses recursos podem estar a serviço não da transmissão de uma informação propriamente dita, mas
podem estar contribuindo esteticamente para a construção de múltiplos sentidos dentro do texto. Então eu tenho que atentar mais para repetições de palavras, eu tenho que atentar mais para certas sonoridades que algumas palavras podem sugerir, eu tenho que atentar mais para a diagramação das palavras, ou seja, a maneira como as palavras são agrupadas no texto. Até isso pode expressar um sentido extra. E claro, né, gente, o uso da linguagem figurada. Porque o texto literário, ele não tem que primar pela clareza e pela objetividade. Por isso que ninguém tem que se sentir obrigado a ler um texto literário e compreendê-lo de primeira. Porque o trabalho exatamente com a função estética vai gerar dificuldades na leitura. Eu preciso decifrar mais esse texto, eu preciso me debruçar sobre ele com mais afinco, entendem? Então, ninguém é obrigado a entender de primeira. A linguagem é mais desafiadora mesmo. E não é porque as palavras são difíceis, mas sim porque elas são organizadas de uma maneira especial. Prioriza-se a mensagem e não o assunto. Entenderam? Então, esses recursos, eles vão fazer a diferença. Logo, a linguagem tende a ser muito mais figurada. Consequentemente, o artista, no caso, né, do artista literário, ele vai fazer muito uso de figuras de linguagem, porque as figuras de linguagem vão potencializar o sentido das palavras, os seus significados, as suas possibilidades. Então, tudo isso, né, você tem que prestar uma atenção maior. Diogo, mas espera aí, esses recursos, né, com a linguagem verbal, como a repetição, usos de figuras de linguagem, o trabalho com a função estética, de um modo geral, não pode ser feito em outros contextos além do artístico? Por exemplo, um jornalista não pode fazer uso de uma linguagem mais artística? Não pode usar, por exemplo, as figuras de linguagem? Um publicitário não pode fazer uso desse tipo de linguagem? Até pode, mas sempre que um jornalista fizer uso desse tipo de linguagem, ou um publicitário, por exemplo, isso pode gerar um ruído na comunicação. Muitas pessoas podem não entender o que o jornalista quis dizer com aquele sentido figurado. Muitas pessoas podem não entender, né, o propósito daquele anúncio, entendem? No campo publicitário. Então, isso pode gerar certos ruídos. Se o jornalista ele quer transmitir a informação com o máximo de clareza e objetividade possíveis, provavelmente ele não vai poder adotar esse tipo de discurso figurado. A mesma coisa o publicitário. Se ele quer atingir o público de uma maneira mais direta, ele também, né, tem que tomar cuidado nesse sentido. Agora, claro que vez ou outra, um uso moderado é cabível. No caso da arte, o artista ele pode explorar isso de uma maneira inesgotável. Ele não tem que estar preocupado exatamente porque o compromisso dele não é com a informação. Por mais que ele possa transmiti-la, o compromisso maior dele não é com a informação. Então ele pode fazer um uso, né, desmedido desses recursos todos para potencializar o sentido das palavras. Beleza? Ok? Agora, outra coisa importantíssima quando lemos e interpretamos um texto literário. É muito importante, depois de identificarmos, né, a motivação maior do texto, se é o trabalho com a função utilitária ou o trabalho com a função estética, né? E quando trabalha com a função estética, galera, o estranhamento perante o texto é inevitável. Você vai ver que a linguagem verbal está sendo usada de uma maneira fora do comum. Então você já sabe que a prioridade ali não é a função utilitária, porque senão o comprometimento do texto era com a informação. Seria, né? Melhor, com a informação. Entendem? Se o texto está gerando dificuldade de compreensão, provavelmente, e a questão não é vocabular apenas, né? Não é o caso de uma linguagem rebuscada, provavelmente é porque ele está fazendo um uso maior da função estética. Então, você já sabe que está provavelmente diante de um texto literário. O estranhamento, na maioria das vezes, é inevitável, tá? Daí a dificuldade de leitura e interpretação. Pois bem, algo que pode ajudar muito também numa melhor compreensão desse texto, depois desse reconhecimento inicial de que se trata verdadeiramente de um texto literário, é identificar o contexto. Por isso que algo que eu sempre digo durante as aulas é: nunca ignorem a bibliografia de um texto. Então é importante saber quem o escreveu e em que ano, em que época. Porque, galera, dentro de determinados contextos, alguns artistas, né, no caso da literatura, escritores, foram influenciados
por hábitos, costumes, ideologias, tendências do tempo do qual fazem parte. Então, por exemplo, saber que um texto é do Barroco vai me ajudar a entender melhor o porquê, por exemplo, do emprego de certos recursos. O Barroco ele foi um movimento estético fruto de um período marcado por antagonismos, por oposições, por conflitos ideológicos. De um lado, os valores do Renascimento, de outro, os valores da Contra-Reforma. Isso vai gerar um grande embate ideológico. Como é que o escritor vai refletir esse embate ideológico, esses conflitos daquele tempo em seus textos, em seus poemas? Por meio de antíteses, paradoxos, porque são figuras de linguagem que exploram bastante os contrastes, as oposições, as contradições. Não à toa a literatura barroca é carregadíssima dessas figuras, beleza? Geralmente, diante desses conflitos, o artista barroco tende a se expressar de uma maneira mais exagerada, mais dramática. Daí o uso de hipérboles, que é uma figura de linguagem que marca o exagero, beleza? Vamos pensar em outros movimentos artísticos. Romantismo. O movimento romântico ele é um movimento em que o artista idealiza muito a realidade. Então, a gente percebe uma abundância no uso de metáforas, novamente de hipérboles, porque o artista romântico ele é movido pelas paixões, ele está sempre arrebatado por elas, então ele tende a se expressar de uma maneira mais hiperbólica, tá? A linguagem tende a ser muito centrada no eu. Por quê? Uma das principais características do romantismo é o egocentrismo. Então, a gente percebe muitas marcas gramaticais, né, que colocam o eu em evidência, muitos pronomes de primeira pessoa, muitos adjetivos, geralmente adjetivos que qualificam, né, visto que eles distorcem a realidade idealizando-a. Entendem? Então, alguns recursos estilísticos são muito mais comuns no romantismo do que no barroco, por exemplo. Tá? Pensando, por exemplo, no simbolismo, que é um poeta que vai explorar muito as sensações, né, e os sentidos. É uma poesia muito sensitiva nesse sentido, muito sensorial. Uma figura de linguagem que vai aparecer com frequência é a sinestesia, que explora exatamente, né, o trabalho simultâneo com diferentes sentidos. No caso da poesia modernista, o modernismo foi um movimento de ruptura. Tá? Um movimento de ruptura, por exemplo, com a tradição. No caso da poesia, com aquela poesia mais clássica, aquela poesia do parnasianismo, né? O parnasianismo, como foi um modelo poético do século XIX, fundado num estilo clássico, ele tende a primar pela composição em forma de soneto, no caso da poesia. Os versos decassílabos, alexandrinos, que são versos mais regulares, o vocabulário era muito rebuscado, né? É muito difícil você entender os poemas parnasianos exatamente por causa do vocabulário erudito. Como a poesia modernista é uma poesia de ruptura, ela vai romper com esses valores mais tradicionais no campo da poesia. Então eles vão aderir, no modernismo, aos versos livres, aos versos brancos, tá? Que são versos sem métrica regular, versos sem rimas. Por isso que quando você olha para a poesia modernista, os poemas muitas vezes parecem sanfonas. Os versos apresentam, né, extensões, tamanhos bem variados. Não costumam ter rimas, o que de alguma maneira acaba comprometendo a musicalidade do texto, que era mais comum no passado. O vocabulário, eu não disse para vocês no início que eles dialogam muito com a temática cotidiana. O vocabulário acompanha a temática cotidiana, é um vocabulário mais coloquial, mais próximo da oralidade, porque eles também estão desenvolvendo ali um sentimento de brasilidade, a partir de uma revisão crítica do nosso passado histórico. Então, buscar essas marcas de oralidade seria, de alguma forma, reafirmar a nossa independência por meio do idioma que é emprestado do colonizador. Então, isso conferiria brasilidade, né, à língua, ao idioma, né? Beleza? Esqueci do naturalismo, ainda lá no século XIX. O naturalismo vai promover muitas comparações entre personagens humanos e animais, porque o naturalismo vai construir uma crítica social a respeito da degradação do humano, principalmente, né, de humanos em condições mais periféricas, mais marginalizadas. Então, comumente, ele vai fazer essa analogia com os animais para mostrar como os instintos de sobrevivência predominavam sobre os indivíduos. Beleza? Então, se eu conheço o estilo de época do qual aquele texto pertence, eu já vou atentar mais para determinados recursos próprios da linguagem verbal que estão sendo ali empregados. Belezinha?
Atenção para a dica de ouro da literatura, galera. Como distinguir um texto literário de um não literário? Reparem, o texto não literário, ele prioriza o trabalho com a função utilitária. Logo, o mais importante é o que se diz, beleza? Isso é o mais importante a ser notado no texto. Já o texto literário prioriza o trabalho com a função estética, ou seja, prioriza a composição, a estruturação do texto, o arranjo verbal. Logo, o mais importante não é o que se diz, mas como se diz. É isso que faz toda a diferença do mundo. E por isso que nós temos que estar muito mais atentos aos diferentes recursos estilísticos que um escritor pode usar. Porque é isso que vai fazer diferença na leitura e interpretação desse mesmo texto. Belezinha? Gente, não se esqueçam de acessarem a nossa apostila direto ao ponto, recheada de questões do Enem, com gabaritos comentados. Você está esperando o quê? Basta, clicar aqui no link da descrição abaixo. Não percam tempo, vambora! Eu sou o Diogo e até a próxima. Valeu!